Olá, sétimo ano, tudo bem? Novamente voltando, algumas aulas atrasadas, agora eu quero me organizar. Peguei um celularzinho melhor aqui, tá joia? Então hoje nós vamos fazer a correção, na verdade a explicação, né? A aula número 4, tá? Para vocês que estavam no sexto ano passado, então agora nós vamos revisar alguns conceitos para na sequência nós trabalharmos os números negativos, tá? Então hoje nós vamos trabalhar comparação e aí a gente tem até uns exercicinhos para fazer. Lembrando sempre, mesmo que você pega o material impresso na escola, eu sempre recomendo, coloca a pauta no seu caderno, então coloca lá pauta, dia 17 de agosto, aula 4, representação na reta e comparação dos números naturais. Comparar alguma coisa é ver se essa coisa é maior, se ela é menor ou se ela é igual. Então vamos ver? Faça a leitura da explicação apresentada a seguir. Então, primeiro uma explicação inicial para depois nós fazermos os exercícios, tá? Então, começa assim nossa explicação. A cada número natural, fizemos corresponder um ponto na reta numérica. Então, a gente trabalhou na escola, semestre passado, a reta numérica. Então, chamam-se números naturais. Então, os números naturais, eles têm um começo, tá? Então, a gente viu que o menor número natural é o número 0. Então, a gente começa no 0, tá? E aí, a gente, usando o mesmo espaço na nossa régua, então a gente vai ter cada pontinho associado a um número, tá? Então, aqui eu comecei no 0, fui até o 9. Essa setinha aqui indica que a reta numérica ela não para, ela continua. Tanto que nós sabemos que a sequência dos números naturais é uma sequência infinita, correto? A gente vai aprender futuramente que cada um desses pontinhos aqui, ó, ele tem um nome, tá? É uma palavra bem estranha. Essa palavra aqui, ó, abscissa. Supondo que eu coloco aqui uma letra B, uma letra A, por exemplo, aqui, uma letra B, uma letra C. Então eu falo que a abscissa do A é o ponto 1. Então eu falo assim que o A é o ponto número 1. Eu falo que o B é o ponto número 5. Eu falo que o C é o ponto número 8. Beleza? Então, só para a gente fixar aí como que é a reta numérica, então nós associamos cada ponto sempre à mesma distância, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco, vai ser bastante importante. Eu não posso colocar o 0, 1, 5, 8, 12, 17. Sempre mantendo a mesma distância. Posso colocar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5 e montar a minha escala, tá? Mas sempre mantendo uma escala fixa. Agora vamos fazer a comparação, usando a nossa reta. Como assim, professor? Então, na minha reta numérica, deixa eu dobrar aqui só para a gente utilizar. Tem todos os números aqui, ó. Então, eu vou olhar aqui, por exemplo, o 5. O número 5, ele está aqui. O número 3, ele está aqui. O número 5, ele está mais à direita. Se ele está mais à direita, eu vou usar a representação que ele está à frente. Como ele está à frente, eu falo que o 5, ele é maior do que o 3. Então, eu uso esse símbolo aqui, ó. Setinha para frente significa maior. Lemos 5 é maior do que 3. Agora, se eu pego o número 1 e o número 0, mesma coisa, 1 está na frente do 0. Então, 1 é maior do que o 0. Agora, se eu pego o número 2, olha onde está o número 2, ele está lá atrás. Em comparação ao número 7, que está lá na frente. Então, como o 2 está antes do 7, está mais à esquerda, então eu falo que o 2 é menor do que o 7. Beleza? E se eu pego o número 4 e o mesmo número 4, eles estão no mesmo lugar. Então eu uso o símbolo de igual. Não coloquei aqui, esqueci, tá? Então 4 é igual a 4. Beleza? Ah, professor, então quando eu comparo, a pontinha sempre aponta para o menor. 5 é maior do que 3, apontei para o menor. 1 maior do que 0, apontei para o menor. 7 é maior do que 2, apontei para o menor, tá? Se eu coloco aqui 8 e 50, eu olho quem que é o menor e aponta para ele. 8 é menor do que 50. Se eu coloco 33 e o 0 é o menor, então 33 é maior do que o 0. A pontinha sempre aponta para o menor. Tentem guardar essa regrinha aí,
tá? Leitura e escrita. Então vamos relembrar do semestre passado como que nós fazemos a leitura e escrita dos algarismos ou dos números. Números grandes agora, tá? Os números naturais aparecem com frequência em tabelas e gráficos. Veja a tabela de dados e o gráfico de barras com a estimativa feita pelo IBGE para a população de capitais de alguns dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Isso aqui não é recente, tá? Isso aqui é um valor antigo, mas é só para a gente utilizar como base para a leitura e escrita dos números, beleza? Então nós temos algumas capitais aqui, Rio de Janeiro, que é a capital do próprio Rio de Janeiro, Belém, que é a capital do Pará, São Luís, a capital do Maranhão, Brasília, que é a capital do Distrito Federal, né, a capital do país, Curitiba, que é a capital do Paraná. Vamos fazer a leitura desses números? Eu sempre tenho que contar assim, ó, 1, 2, 3, pontinho, 1, 2, 3, pontinho. Então aqui eu tenho 6.323.037 habitantes no Rio de Janeiro. No Pará, em Belém, 1.392.031 habitantes. Em São Luís do Maranhão, 1.011.943 habitantes. Curitiba, 2.562.963 habitantes. Brasília. E agora sim, Curitiba, 1.746.896. Lembra que eu falei que é um valor antigo? Ó, 2011. Vamos ver o que vai perguntar aqui pra gente. Vamos tomar como exemplo a população estimada de Brasília. Então, a Brasília está aqui, interpretação da minha tabela, ó, 2.562.963. Então, lemos 2 milhões, 562.963 habitantes. Ok? E aqui a gente separou, ó, em ordens: 2.500.000, 60.000, 2.963. Então ele tem uma ordem, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. E eu falo 3 classes, porque lembra que eu falei que eu conto 3, coloco o pontinho? Então, as classes simples, as classes do milhar e a classe do milhão. Na sequência eu vou ter uma tabelinha me explicando isso, tá? Então vamos ver a tabelinha aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, classes das unidades simples. Então eu tenho a primeira ordem, unidade, dezena e centena. Classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões eu só tinha unidade de milhão, tá? Agora exercícios pra gente interpretar um pouquinho isso daí que a gente fez, tá? Número 1. A figura abaixo mostra quantos metros André, Bento e César já percorreram na corrida que estão apostando. Então a gente percebe que o César está na frente, o Bento está um pouquinho depois e o André está para trás. Lembra que eu falei que a reta numérica tem que manter uma proporção? Então se aqui tem os 600, se aqui tem os 650, eu estou indo de quantos em quantos só? Aqui eu vou ter quantos espacinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 espacinhos e eu andei 50, 50 dividido por 5, ó, dá 10. Então, cada espacinho desse vale 10. Isso que eu tenho que ficar bem atento. Então, aqui eu vou ter 600, 610, 620, 630, 640, 650. Qual a distância em metros percorrida pelos meninos? Então, o André, ele está perto dos 650. Então, não é 649, porque eu estou andando de 10 em 10. Então, 650 menos 10, o André está no 640. Entenderam? Quem não tinha feito, aperta a pausa e coloca a resposta, depois corrige. O Bento, 700, 710, 720. E quem está lá na frente que percorreu mais por enquanto é o César. O César já passou 800, 810, 820, 830, 840. Entenderam? Então, reta numérica sempre mantendo a mesma proporção,
tá? Escreva como se lê esse número. Então, tinha esse número aqui para vocês escreverem. Eu já trouxe digitado do computador. Então, aqui eu tenho 4 milhões, vírgula, 806 mil, a segunda ordem, 289, tá? 4.806.289. Façam a correção aí. Número 3. Então, número 3 vai ter uma mesma tabela, aquela que a gente usou das capitais brasileiras. E ele vai perguntar, qual a cidade mais populosa? Aqui tem 1 milhão, 800, 1 milhão, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões. Aqui mudou algumas, né? São Paulo é a capital de São Paulo. Natal, a capital de Rio Grande do Norte. Manaus, a capital do Amazonas. Curitiba já tinha. Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, né? E Brasília, que é o Distrito Federal. A mais populosa, então, é fácil de ver. Mais populosa aqui, opa. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu ia confundir, que é 2 milhões. Aqui se eu pego 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha São Paulo, tanto que é 11 milhões. Então, dessas que a gente tem aqui, a mais populosa é São Paulo. Cuidado que pode confundir. Vocês viram que eu ia confundir, né? Eu vi esse 1 aqui, eu pensei que era 1 milhão, mas são 11 milhões. E a menos populosa? Vamos ver? Menos populosa. A menos populosa aqui, ó. Aqui tem 2 milhões. Ó, 551 mil. 1 milhão. 1 milhão. 803 mil, 11 milhões. Então, a menos populosa é Cuiabá. Beleza? Quais cidades têm menos de 1 milhão? Então, ó a comparação. Menos de 1 milhão. São Paulo tem mais, 11 milhões. Manaus tem mais, 1 milhão e 800. Curitiba, 1 milhão e 700. Brasília, 2 milhões. Então, as que têm menos de 1 milhão, quais são as cidades? Cuiabá e Natal. Tá pedindo as cidades e não as quantidades, tá? Tomem cuidado na hora de interpretar a pergunta. Para finalizar, exercício número 4, tá? Esse é um exercício, meninos, que eu gosto muito de passar, que a gente pode até jogar com eles, até brincar, tá? Então, olha a pergunta qual que é. Ele tá falando o seguinte. Considere todos os números naturais de 3 algarismos diferentes, formados por 3, 4 e 5. Então, eu vou pegar um papelzinho aqui, ó, só pra gente entender como que funciona. Então, eu vou pegar 3 papeizinhos. E aí eu vou colocar aqui o número 3, aqui o número 4 e aqui o número 5, tá? Então, ele vai perguntar assim, número de 3 algarismos que comecem por 3. Então, eu posso pegar 345. Então, eu vou colocar aqui 300. Ou, se eu trocar esse de lugar com esse, ó, o que que eu vou ter? 354. Certo? Entenderam como que funciona? Agora a mesma coisa. Agora os que começam com o 4. Então, se eu começar com o 4, ó, eu posso ter esse número aqui, que é 435. Ou, se eu trocar de lugar, ó, 450. E por último, os que começam por 5. Vou puxar para cá. Então, qual que é o primeiro? 534 ou 500. Tá? Então, ó, o que é importante observar? São algarismos diferentes. Senão eu podia ter 333, 334... 343, 344, como não pode repetir, então seriam esses aí, tá? Olha que bacana que a gente fez. Quantos números eu formei no total? Então aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 6 números naturais. Beleza, meninos? Então a gente encerra aqui a aula número 4
Já já a gente dá continuidade. Obrigado por enquanto.